Vamos continuar então o nosso culto doutrinário. O pastor Marcelo está trazendo a exposição do Evangelho segundo Mateus, e hoje chegamos nesse título: Jesus é julgado perante o Sinédrio, Mateus 26, 57 até 68. Que Deus abençoe grandemente a vida do pastor Marcelo e também as nossas vidas. Mês que a gente celebra como mês da família. Mês do Dia das Mães. Que os irmãos continuem orando pelos irmãos dessa semana, família no altar, Ariane, Luciano, Dalva e Simão, Irani e Souza. Que Deus continue abençoando a Tamires, o Cláudio, que as famílias sejam guardadas e amparadas pelo Senhor e sustentadas pela graça, a graça de Deus. Que o Senhor continue fortalecendo as nossas famílias e guardando-as a cada dia. Vamos abrir a palavra do Senhor com alegria no nosso coração. Nós estaremos lendo o texto em Mateus capítulo 26, e nós estaremos lendo a partir do versículo 57 até o versículo 68, e nós teremos uma leitura dessa passagem alternada, e aí eu estarei lendo com vocês, para que aqueles que estão em casa possam acompanhar a leitura. Diz assim o texto sagrado: E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas, afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Que Deus nos abençoe. Vamos falar com Deus, pedindo ao Senhor que fale conosco. Oremos. Pai querido, que a Tua palavra, ó Deus, possa tocar profundamente a nossa vida, que possamos entendê-la, Senhor, que possamos aplicá-la na nossa vida, que o Teu Santo Espírito que inspirou essa passagem, ó Deus, possa iluminar as nossas mentes, para que possamos, ó Deus, extrair desse texto lições que possam marcar a nossa vida hoje para sempre. Ó Senhor, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua palavra, Senhor, as maravilhas da Tua lei, na nossa edificação, na nossa santificação, no nosso despertamento espiritual. Aviva as nossas almas, Senhor, toque em nossos corações, salva os perdidos, desperta os crentes e renova as nossas forças para melhor Te servir. No nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Jesus é julgado perante o sinédrio. Imagine um tribunal onde o juiz que vai julgá-lo é seu inimigo capital.
Imagine um tribunal onde as testemunhas são falsas. Além disso, elas foram contratadas para mentir e criar narrativas faliciosas e acusações contra você. Imagine um tribunal onde não existe o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, mas apenas humilhação e tortura. De igual forma, Jesus foi julgado e condenado injustamente pelo Sinédrio. O juiz Caifás era inimigo capital de Jesus. Caifás e os líderes de Israel planejavam matar Jesus. Eles estavam com sede de sangue porque Jesus os incomodava. Jesus os acusou de terem transformado a casa de Deus em covil de salteadores, por isso ele expulsou todos os cambistas, jogou as mesas no chão e diz: vocês transformaram esta casa num covil de salteadores. Por isso, eles estão tentando achar uma acusação contra ele. As duas testemunhas de acusação eram falsas. Elas acusaram Jesus de perturbador da ordem pública, com discurso de ódio, incitação à violência, vandalismo ao patrimônio histórico e religioso de Israel, e com isso, cometendo sacrilégio às outras religiões, blasfemando contra todas elas, afirmando ser Deus. E por tal blasfêmia, ato antidemocrático e incitação de terrorismo, ele deveria ser morto. Nenhum julgamento foi tão injusto como o julgamento de Jesus. E qualquer semelhança com os nossos tribunais de hoje é mera coincidência. A grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é sobre o julgamento injusto do rei justo. Vamos ver isso comigo? O julgamento injusto do rei justo. Vamos ver isso em 3 partes. Em primeiro lugar, Jesus, o justo, é julgado perante um tribunal injusto. Veja o que diz o verso 57. Abra sua Bíblia nesse texto. Jesus está diante ali de Caifás, o presidente do tribunal judaico. Veja o que diz o verso 57. Todos juntos? E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Nós podemos ver que o julgador era injusto e parcial. Jesus foi levado do Getsêmani ao sumo sacerdote Caifás, presidente do tribunal. Ele era genro de Anás. O julgamento de Jesus teve início na casa de Caifás, o sumo sacerdote. Ele era justo, ou melhor, rude, oportunista, malicioso, que não conhecia o significado de justiça ou honestidade. Era um juiz iníquo. E ele, juntamente com os principais sacerdotes e anciãos do povo, já haviam deliberado prender Jesus à traição e matá-lo. Eles já tinham esse plano. Quer ver no capítulo 26, versos 3 e 4? Abra a sua Bíblia aí. Veja bem. O que diz o texto 3 e 4? Então, os principais sacerdotes, capítulo 26, todos juntos? Vai aparecer na tela aí, todos juntos. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Eles já tinham a sentença pronta. Eles já tinham um plano arquitetado. As autoridades judaicas já tinham decidido sobre o veredito antecipadamente. Ele reuniu o tribunal de forma irregular, uma vez que era contra a lei realizar um julgamento à noite. Tinha que ser de manhã ou à tarde, em plena luz do sol. Não poderia reunir o tribunal de madrugada para tentar julgar alguém e condená-lo à pena capital, à pena de morte. Todo o processo, do início ao fim, era ilegal. Embora eles tivessem o poder de polícia, eles não possuíam o poder de condenar à morte, porque eles estavam debaixo do Império Romano. Então, quem poderia executar a pena capital era o Império Romano. E o tribunal
Não podia, o caso aqui, o tribunal judaico, o sinédrio não podia infligir a pena de morte. O tribunal judaico era constituído de 71 líderes religiosos de Israel. Poderíamos esperar que esses homens fossem justos, honestos, mas pelo contrário, demonstraram grande justiça no julgamento de Jesus, chegando até mesmo a forjar provas e criar narrativas falaciosas contra ele. Os membros do sinédrio estavam movidos pela inveja, pela mentira, pelo engano e pela violência. Enquanto isso, Pedro conseguiu entrar no pátio externo ali, onde dava-se de frente para a casa de Caifás, para observar de longe os procedimentos em relação a Jesus, porque Jesus estava sendo julgado por esse tribunal judaico. Veja o que diz o verso 58, vamos ler comigo? Mas Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Veja bem que Pedro estava ali, naquele pátio, mas observando o quê? De longe. O texto diz que ele seguia Jesus de o quê? De longe. O que esse texto quer nos ensinar, meus irmãos? O que Deus quer nos ensinar que Pedro o seguia de longe? Que Pedro ainda era seguidor de Jesus, era discípulo de Jesus. Que Pedro ainda segue Jesus. Mas Pedro é um discípulo que segue Jesus o quê? De longe. De longe. Pedro é um discípulo que não quer correr riscos. Pedro é um discípulo que não quer pagar o preço de seguir a Cristo. Meus irmãos, há muitos discípulos hoje que estão também seguindo Jesus de longe. Muitos crentes que estão seguindo Jesus de longe. Com medo de ser perseguido, com medo da zombaria por causa do nome de Jesus, com medo de perder tempo, com medo de perder status ou posição social, com medo de perder dinheiro. Tem muita gente que tem medo de seguir Jesus, com medo de perder dinheiro, com medo de perder fama ou prestígio. Existem muitas pessoas que estão seguindo Jesus de longe por medo. E Pedro estava aqui com medo de arriscar. Quem segue Jesus de longe, meus irmãos, está mais vulnerável à queda. Está mais vulnerável a negar a Jesus. Está mais propenso a trair a Cristo, quem segue Jesus de longe. Nós não podemos seguir Jesus de longe, por medo de se envolver na causa dele, na obra dele. Nós não podemos seguir aqui o exemplo de Pedro, seguindo Jesus de longe. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, meus irmãos, que Jesus o justo é acusado por falsas testemunhas. Eu não sei se alguém já levantou um falso contra você, mas quando alguém diz uma mentira contra nós, nós ficamos irritados. Vejam bem que o sumo sacerdote, todo o tribunal, procuravam por falsos testemunhos contra Jesus a fim de matá-lo, de poderem matá-lo. Veja o que diz o verso aí, o versículo que nós podemos ver no capítulo 26, versículo 59. Abre a sua Bíblia nesse texto. Vejam bem que Jesus é acusado por falsas testemunhas. Verso 59, todos juntos? Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenar o quê? A morte. Eles não procuravam boas testemunhas. Eles procuravam alguém que pudesse se levantar contra Jesus e condená-lo. E acusá-lo. Uma vez que eles prenderam Jesus, meus irmãos, como um salteador, e agora que ele estava preso, eles não tinham uma acusação contra ele. Nenhum crime formal do qual acusá-lo, mas eles procuravam algum testemunho contra ele para o condenar à morte. As pessoas que deveriam ser juízes
neutros, juízes honestos, eles procuravam algum testemunho falso contra Jesus para o condenar à morte. Eles deveriam punir as falsas testemunhas e deveriam então punir estas pessoas, mas agora eles estavam procurando falsos testemunhos contra Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Antigo Testamento, porque era a Bíblia que Jesus lia, e era a Bíblia também que esses juízes do tribunal judaico também liam. Veja o que diz aí o capítulo 19, versículo 16 a 20. Abra sua Bíblia nesse texto. Né? Deuteronômio, capítulo 19, versículo 16 a 20. Veja o que diz o texto. Eles tinham isso, eles deveriam ler. Olha o que diz o texto. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para o acusar de algum transvio, então os dois homens que tiverem a demanda se apresentarem perante o Senhor, diante dos sacerdotes, está vendo? Dos juízes que houver naqueles dias, os juízes indagarão bem. Se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Eles deveriam banir a testemunha falsa. Mas o texto diz aqui que eles estavam procurando por falsos testemunhos. Eles queriam falsas testemunhas, testemunhas que pudessem acusar Jesus de algum crime, de algum erro, para que pudessem condená-lo. O texto diz que eles não acharam. Veja o que diz o verso 60. Mateus 26, 60. Todos juntos? E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Provavelmente, meus irmãos, o Sinédrio achou abundantes evidências que não queria. Homens que se apresentavam dizendo um após outro: eu era leproso e ele me limpou. Eu era cego e ele me deu vista. Eu era surdo e ele me fez ouvir. Eu era coxo e ele me fez andar. Eu estava morto e ele me deu vida. Eu era perdido e fui achado. Eu era endemoniado e fui liberto. Mas estas não eram as provas que o Sinédrio procurava. Segundo o evangelista Marcos, muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes, não eram consistentes. Os depoimentos não tinham coerência. Provavelmente, eles pagaram as falsas testemunhas para acusá-lo de alguma coisa. Eles deram propina para que estas duas testemunhas que apareceram pudessem acusá-lo de algum crime. E o texto diz aqui, em Mateus capítulo 26, verso 60, mas afinal compareceram duas, afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Em outras palavras, essas falsas testemunhas estavam acusando Jesus de conspiração, de um atentado militar contra o templo em Jerusalém, destruindo o centro religioso da nação. Não se impressione, meus irmãos, com as falsas testemunhas que inventam mentiras e estudam a verdade para atacá-las. Existem muitas pessoas hoje que estudam a Bíblia para atacar a Bíblia, para se levantar contra o cristianismo, contra a fé cristã. Pessoas que estudam a Bíblia para atacar a verdade de Deus. E essa acusação caiu como uma bomba, uma vez que o templo era o quê? Um lugar de culto protegido pelo Estado, e aquele que quisesse destruí-lo deveria ser crucificado. Além disso, o filho prometido de Davi, ele construiria uma casa ao Senhor.
No entanto, a acusação das falsas testemunhas consistiu em distorcer as palavras de Jesus. Eu pergunto a você, Jesus disse, eu posso destruir esse santuário e vou reedificá-lo em 3 dias? Jesus falou isso? Jesus não falou isso. Jesus não diz assim, eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas. Jesus não disse isso. Eu gostaria que vocês lessem no Evangelho de João, capítulo 2, verso 19. Abra sua Bíblia lá. Olha o que Jesus diz. 2,19. O que diz o texto? Vamos ler? Jesus lhes respondeu, destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Os irmãos entenderam? Destruir esse santuário. Jesus não está falando, eu posso destruir esse santuário. Eu vou destruir esse santuário. Jesus diz, destruir. Ou seja, destruam este santuário e eu o reconstruirei, o levantarei em 3 dias. Jesus, meus irmãos, estava falando do seu próprio corpo, que seria destruído. Jesus seria moído pelas nossas iniquidades, Jesus seria esmagado pelos nossos pecados, mas no 3º dia ele ressuscitaria. Mas eles perguntaram, mas como? Levou-se 46 anos para construir esse templo e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Acontece que o templo do qual Jesus falava era o seu próprio corpo. Mais tarde, quando Jesus ressuscitou, os seus discípulos se lembraram que ele havia dito isso. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Jesus não se referia ao templo de pedra e cimento, mas ao seu próprio corpo, templo do Espírito Santo. Além do mais, Jesus é a pedra angular de uma nova moradia e a serviço do novo culto a Deus. É por isso que Jesus disse, olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os primeiros cristãos, meus irmãos, compreenderam essa palavra e a desenvolveram eclesiologicamente. Ou seja, Jesus estava tratando da vida da igreja, da comunidade cristã. A comunidade cristã é edificada sobre esta pedra, Cristo. Vamos ler 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. Abra sua Bíblia nesse texto. Veja o que diz a primeira epístola de Pedro. E Pedro então fala o seguinte: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. A igreja de Cristo, meus irmãos, está edificada sobre uma pedra angular, e nós somos pedras vivas, edificados sobre a pedra angular, e então nós somos a casa espiritual de Deus. No entanto, os judeus entenderam tudo errado, e desenvolveram a teologia toda errada. Pedro diz o seguinte: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa, são esses que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Eles rejeitaram a pedra angular. As palavras de Jesus, meus irmãos, sobre o templo, eram uma referência à sua futura ressurreição e ao novo templo espiritual que ele estava prestes a construir, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo na terra, nós somos a igreja de Deus. A igreja não é paredes, né? Cimento, tijolos. A igreja é povo de Deus, comprado pelo sangue de Jesus, povo de Deus edificado sobre esta pedra angular.
sobre essa pedra angular. Essa é a igreja de Jesus, por isso nós temos esta unidade espiritual, porque nós estamos edificados em Cristo. E se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. A nossa vida está edificada em Cristo, a pedra angular, a igreja viva de Deus. Mas em terceiro e último lugar, meus irmãos, Jesus o justo suportou mansamente o injusto abuso deles, porque entregou-se a Deus. Veja o que diz o verso 62 e 63. Mateus 26, 62 e 63. Todos juntos? E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que este depõe contra ti? Jesus, porém, guardou o silêncio. Por que Jesus guardou o silêncio? Para que responder se esses líderes já haviam tomado a decisão e já tinham a sentença pronta? Já tinha sentença de morte para Cristo? Para que responder se essas acusações são falsas, fabricadas, faliciosas e confusas? Além do mais, meus irmãos, esse silêncio não foi o silêncio do medo, nem de consentimento, não foi um silêncio incapaz de argumentar, mas um silêncio de cumprimento das Escrituras. Isaías 53, verso 7 diz assim: ele foi humilhado e oprimido, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. É o silêncio do cumprimento das Escrituras. Enfim, esse silêncio de Jesus foi um ato de submissão à vontade do Pai, porque Jesus veio para morrer a pior morte, a morte de cruz, em seu lugar, em meu lugar, em favor da sua igreja. E se não fosse assim, nenhum de nós seria salvo. Pedro chega a dizer: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, se entregou como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para sarar as nossas chagas, para nos reconciliar com Deus e para depositar na sua conta, sobre a sua vida, a sua justiça, a sua justiça. Esse silêncio de Jesus é o seu sim para o sofrimento por causa dos nossos pecados. No entanto, em face da segunda pergunta feita por Caifás, o sumo sacerdote, Jesus não se furtou em respondê-la. O verso 64 diz o seguinte: e o sumo sacerdote lhe diz: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Mas agora ele responde, meus irmãos, de forma indireta. Tu disseste, que é uma resposta afirmativa. Tu és o Cristo, Filho de Deus? Tu disseste. Tu dizes. Em outras palavras, sou o que acabaste de dizer. Tu disseste. Eu sou o Cristo, o Messias, o cumprimento da lei e dos profetas. Além do mais, meus irmãos, Jesus se apresenta como aquele que voltará visivelmente no papel de um juiz escatológico. Jesus aqui já vê o fim da história, a consumação. Por isso, ele disse: entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu.
Jesus já visualiza aqui a sua volta, a consumação. Agora ele está olhando adiante na linha da história. E ele vê os milagres do Calvário, a ressurreição, a ascensão, a coroação à direita do Pai, assentado à mão direita do Todo-Poderoso. Jesus, embora seja desonrado pelo sumo sacerdote, ele será honrado por Deus em cumprimento da profecia de Daniel, capítulo 7, verso 13. Jesus afirmou que iria chegar o dia em que ele, assentado à direita do Todo-Poderoso, seria o juiz de Caifás. Um dia Jesus retornará, meus irmãos, como juiz, que condenará os seus perversos juízes que não se arrependeram de tê-lo rejeitado. Apocalipse capítulo 1, verso 7, e Apocalipse mostra a vitória de Cristo e sua igreja sobre o diabo e os seus anjos. O texto diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente, amém. Então até aqueles que o traspassaram, Caifás, Anás, os juízes ali do tribunal judaico daquela época, todos esses se ajoelharão diante do Rei dos Reis para ouvir a sentença final contra os seus pecados e a sua rejeição. Futuramente aqueles líderes o veriam em poder e glória, mas agora, meus irmãos, Jesus estava no estado de humilhação. Quando Jesus voltar em poder e glória, não é mais estado de humilhação, não vai voltar com a coroa de espinhos, não como servo sofredor, mas como Senhor e juiz. O Cristo que morreu e ressuscitou dos mortos, que vive e intercede por nós, ele voltará gloriosamente para reunir e recompensar o seu povo, bem como punir terrivelmente os seus inimigos. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Caifás: não usarei o meu poder para destruir o templo, mas usarei para julgá-los. O sumo sacerdote, ao ouvir a resposta de Jesus, quando Jesus disse: olha, eis que agora vocês verão o Filho do Homem assentado à direita de Deus Pai, ele diz que ele rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade mais temos das testemunhas? Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. E todos assinaram aquela sentença injusta contra o rei justo. Ele rasgou as suas vestes em sinal de luto e de reconhecimento de blasfêmia. O conselho concorda com ele e todos o julgaram como réu de morte. E Jesus então é execrado, esbofeteado, cuspido e surrado. Veja o tratamento indigno que eles deram a Jesus. Veja o versos 67 e 68 comigo, vamos ler? Então, uns cuspiram-lhe no rosto. Eu não sei se você já viu aquela brincadeira que a pessoa: se você é homem, então cospe aqui. Aí a pessoa tira a mão, cospe na cara do... Já viu isso aí? Se levar uma cusparada, um cuspe é um sinal de vexame, de humilhação. O texto diz que eles cuspiram-lhe no rosto. Pecadores cuspindo diante do Rei Santo e Justo, demonstrando total desprezo, total indiferença a Jesus. O texto diz que lhe davam murros. Murro a gente dá com a mão fechada, assim, não é isso, Jubenis? Murros, meus irmãos.
murros na face, aqueles homens que deveriam estar ali preservando pela justiça, pela honestidade, aqueles homens que abriam a Torá na sinagoga, agora estão fechando as suas mãos para dar murro no Filho de Deus. O texto diz aqui que e outros o esbofeteavam. Eu não sei se você já levou um tapa no rosto, mas queima, gente, meus irmãos. Um tapa no rosto, eles esbofeteavam e batiam de um lado, batiam do outro, esbofeteavam a Cristo. O texto diz que eles ainda diziam: profetiza-nos, ó Cristo, zombando das profecias de Jesus. Quem é que te bateu? Ecoa a zombaria, as cusparadas, os golpes sofridos pelo servo do Senhor em Isaías 50, verso 6. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Estava ali o Filho de Deus sendo humilhado por um tribunal injusto, por pessoas injustas. A cena do julgamento de Jesus, meus irmãos, é profundamente irônica. O sinédrio firma-se na lei e Jesus senta-se no banco dos réus. O rei justo no banco dos réus. Mas na realidade, o sinédrio quebra a lei e Jesus aguarda. O testemunho que Sinédrio busca contra Jesus, no fim, não é provido pelos falsos testemunhos, mas pelo próprio Jesus, na afirmação ser o Filho de Deus. Quando ele pergunta: se tu és o Filho de Deus, fala alguma coisa. Tu disseste, disse Jesus. Jesus enfrenta o julgamento diante do Sinédrio, mas este enfrentará o julgamento diante do Filho do Homem, quando ele retornar em glória. O Sinédrio faz com que a habilidade de Jesus de profetizar pareça uma farsa, mas todas as suas profecias se cumprem. Jesus mesmo havia dito 3 vezes no Evangelho de Mateus que ele ia ser zombado, rejeitado, cuspido, esbofeteado, crucificado, morto, mas no 3º dia ele ressuscitaria. Sobretudo, meus irmãos, é o sumo sacerdote, não Jesus, que blasfema, porque Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Deus encarnado, diante de um sumo sacerdote injusto e profano. Enfim, Jesus, em total humilhação, ele fala da sua exaltação, assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens dos céus, para buscar o seu povo e julgar este mundo caído, depravado, injusto. Aplicações para a nossa vida. Como viveremos? Não esperando que o mundo nos trate melhor do que tratou Jesus. Nós vivemos no mundo caído, no mundo anticristão, no mundo anticristo. Faz parte da cruz que nos compete carregar. Muitas vezes nós seremos também zombados pela nossa fé. Quando eu havia convertido, recém-convertido, com 18 anos, pegando a Bíblia, lendo a palavra de Deus, querendo compreendê-la, alguém me diz: olha, agora você está carregando essa rapadura debaixo do braço. As pessoas rejeitam o Evangelho. Eu falei assim: olha, o que eu carrego aqui é mais doce do que a rapadura. O que eu carrego aqui, eu carrego a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. E por meio dela nós conhecemos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Jesus havia dito para os seus discípulos, em João capítulo 15, versos 18 e 19, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outro me odiou. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O mundo odeia a igreja, o mundo não ama a igreja, o mundo não ama o crente, o mundo odeia a igreja. Jesus chega a dizer, meus irmãos,
sobre as bem-aventuranças, na parte final, no capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Tem essa alegria. A felicidade é servir a Cristo, e mesmo sendo perseguido por Cristo, você é muito mais feliz do que este mundo caído. Não existe felicidade fora de Cristo. Então não espere um tratamento VIP deste mundo. O mundo rejeita Cristo e rejeita o cristão também. Mas vejam bem, meus irmãos, conviveremos agradecendo a Deus por tão grande salvação. Jesus foi condenado injustamente para que fôssemos salvos. Foi julgado, condenado e pagou o preço da nossa redenção. Cristo suportou mansamente toda a humilhação para se entregar como resgate pelos nossos pecados. A Bíblia chega a dizer: pois o Filho de Deus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus veio dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus foi condenado injustamente para que pudéssemos ser justificados, perdoados e libertos de todos os nossos pecados. Por isso ele submeteu a pior morte, a morte de cruz, para te reconciliar com Deus. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz para nos resgatar. Mas finalmente, meus irmãos, conviveremos aguardando o retorno do Rei justo. Os tribunais desta vida são justos, mas o tribunal de Cristo é justo. Jesus, o servo sofredor, também é o Rei vitorioso e juiz final. Na sua primeira vinda, ele veio como servo sofredor. Ele veio no estado de humilhação. Ele se humilhou até a morte de cruz. Mas na sua segunda vinda, ele virá como Rei vitorioso e juiz do universo. E ele julgará o mundo com justiça. Ninguém escapará do seu juízo. Não vai ter propina, não vai ter testemunha falsa, não vai ter ninguém para comprar o juiz e perverter a justiça. Paulo chega a dizer: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, para recebermos o bem ou o mal por meio do corpo que tivermos feito, o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo. Meus irmãos, por isso também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, para a glória de Deus Pai. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Naquele dia o Senhor vai dizer para a sua igreja, que foi comprada pelo seu sangue: vinde bendito meu Pai, para posto o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas vai dizer para os ímpios, para os malditos que rejeitaram a Cristo e que zombaram do seu nome: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Naquele dia será muita alegria para aqueles que receberam a Cristo, para aqueles que se arrependeram dos seus pecados, para aqueles que creram em Cristo durante a sua vida e a sua caminhada aqui neste mundo. Mas vai ser um dia triste, de julgamento eterno, de condenação eterna, de tristeza eterna e de sofrimento eterno para aqueles que rejeitaram o Filho de Deus. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por isso, meus irmãos, nós aguardamos o retorno do Rei vitorioso e juiz justo. Que Deus nos abençoe.